Pode começar, Yuri. Se tiver alguém da turma D e se quiser complementar também, ficou eu e o Yuri responsável por esse objetivo aqui. Vou falar das eletromagnéticas, das ondas eletromagnéticas e falar das partículas, beleza? Bom, a radiação, né, que é nada mais que uma onda, uma forma de energia que pode se propagar na forma de onda ou na forma de partículas, né? Quando a radiação se propaga na forma de onda, nos interessa mais dois tipos de ondas, que são os raios X e os raios gama. E quando ela se propaga na forma de partículas, nos interessa mais a alfa, beta e os nêutrons. Lembrando que as eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagarem. Até no vácuo elas conseguem se propagar. Começando pelas eletromagnéticas, né, que são os raios gama e os raios X, eles são ondas, né, com alta energia, né, que é a energia das radiações é medida em fótons, então ela tem muitos fótons e uma alta frequência. Dessa forma, como ela tem uma alta energia e uma alta frequência, ela tem uma penetração grande, né, em relação às outras partículas, como alfa, as ondas de partículas, como alfa, beta e nêutron, conseguindo penetrar na pele por vários centímetros. Alguns fótons se depositam toda a sua energia no corpo e outros podem depositar somente uma fração de energia, né, ou passar completamente pelo corpo sem nenhuma interação. A depender da densidade, por exemplo, no raio-x, a depender da densidade do tecido ou órgão ali, né? Por exemplo, no pulmão, como é muito areado, a maior parte dos raios-x vão passar sem interagir, né? Vão atingir diretamente o filme e vai ficar preto. Não vai formar imagem nenhuma. Eles, em relação a danos, né, podem causar danos a grandes distâncias, né, porque elas têm uma alta frequência e são tipicamente responsáveis a síndrome radioativa aguda, que a gente vai falar mais à frente, né, sobre os sinais da radiação, né, da intoxicação da radiação. Essas síndromes, elas podem ser causadas por uma dose suficiente e alguns radionúcleos depositados internamente, amplamente, distribuídos nos tecidos e órgãos e têm atividade específica. A gente vai detalhar mais um pouco nos objetivos que falam especificamente dos sinais e sintomas dos efeitos da radiação. Então, é isso. Bom, sobre as partículas, a primeira partícula alfa, elas são emitidas pelo núcleo do hélio, por vários radionucleotídeos com alto número atômico, por exemplo, plutônio, rádio, urânio. Eles não podem penetrar na pele além de uma profundidade rasa, menor que 0,1 milímetros. As partículas beta, elas são elétrons de alta energia emitidas pelo núcleo de átomos estáveis, por exemplo, o Césio-137 e o iodeto 131. Essas partículas podem penetrar mais profundamente na pele, de 1 a 2 centímetros, e causar dano epitelial e subepitelial. Os nêutrons são partículas eletricamente neutras, projetadas pelo núcleo de alguns radionucleotídeos, por exemplo, o califórnio 252, e produzidos em reações nucleares, em reatores nucleares, por exemplo. Sua profundidade de penetração no tecido varia de poucos milímetros a dezenas de centímetros, dependendo da sua energia. Eles colidem com os núcleos dos átomos estáveis, resultando em emissão de prótons energéticos, partículas alfas e beta e radiação gama. É isso. Dessa parte, se alguém tiver mais alguma coisa para complementar. Eu tinha ficado responsável por esse objetivo da nossa sub, daí eu vou só complementar com algumas coisinhas. Só de imagem. Vou projetar minha tela, tá? Tá.
Ok. Obrigada, Yuri. Luiz? Só um momentinho que eu vou colocar aqui. Vocês se lembraram da química aí, lá do ensino médio? Pensaram que nunca mais iria ver sobre isso? Olha aí. Cursinho, né? Deu memórias aí. Deixa eu ver, tá funcionando? Tá compartilhando aí, né? Sim. Tá, não, os meninos foram bem completinhos no que eles falaram. Era só para mostrar a imagem mesmo, para dar uma ilustrada da questão das radiações eletromagnéticas, né? Que a gente tem esse espectro aí, tem a luz visível, né? Que é a luz que a gente enxerga, e tem os raios de menores comprimentos, que são os que os meninos falaram, né? O raio X, o raio gama, até por essa questão de ser um raio de menor comprimento que dá essa capacidade dos raios-x de poder penetrar no corpo humano e tudo, e a gente conseguir ter foto de órgãos, tudo como a gente tem. E aí os comprimentos de onda maior que a gente tem é o infravermelho, micro-ondas, as ondas de rádio também, né? E a outra imagem que eu queria mostrar, esse aqui, do tipo de radiação. Igual os meninos estavam falando, né? A gente tem as partículas alfa. Peraí, deixa eu... assim fica melhor. A gente tem as partículas alfa, beta, os nêutrons, né? Aí aqui nessa imagem está mostrando o poder de penetração de cada uma. Então a gente vê que a alfa é que tem um poder menor de penetração, né? As partículas beta têm um poderzinho de penetração um pouco maior. Os raios X já tem, igual a gente está vendo na imagem aí da setinha verde, já penetra até... Ai, eu não sei qual é esse nome desse negócio. O nêutron é uma capacidade ainda maior. Se tivesse aqui nessa imagem não tem, mas os raios gama, se não me engano, é o que tem maior poder de penetração. Então é um dos tipos de radiação que tem mais perigo assim para os seres humanos mesmo. Era só isso, só para ilustrar mesmo aqui a questão do nêutron, né, que eles comentaram também. Tá lá no núcleozinho para dar uma equilibrada. É isso. Bom, obrigada, Raíssa. Então, basicamente, esse objetivo é um objetivo conceitual, né, que traz essas informações a respeito desses raios. Mais alguém, além do Yuri, Luiz e Raíssa, gostaria de contribuir com esse objetivo 1? Seja trazendo mais informações ou sintetizando? Bom, se não, acho que está bem conceituado, né, gente? Estão bem conceituados esses raios. Luiz, Gustavo, ou Luiz Prefarte. Então, gente, a gente pode ir para o objetivo 2, que é entender as consequências da radiação no organismo, no Césio, por exemplo, que é a manifestação clínica, a fisiopatologia, o diagnóstico, a conduta terapêutica e a descontaminação. Quem tiver ficado com esse objetivo, sinta-se à vontade. Luiz, eu tinha ficado responsável pelo do iodo, mas daí eu fiz primeiro em geral e depois do césio, do iodo e do urânio. Eu posso começar? Pode começar, sim. Sim. Aí para eu projetar a tela, né? Por favor. Ô Mari, acho que eu e muita gente, a gente não achou específico do césio, do urânio. Eu não achei específico, por isso que... Pois é, acho que quase ninguém achou. Tem que ficar pincelando aqui e ali, né? Nem no manual de toxicologia não tem. Lembra que eu falei na abertura que nós estamos precisando, sei lá, escrever um livro ou fazer um tratado sobre radiação, porque não tem muito material, né, gente?
mesmo o curso tecnólogo, né, de radiologia, tem material, mas é um material pulverizado. Então, É bem básico, né, professora, o material que a gente acha, assim. Não tem muito segredo, é sempre a mesma coisa. Sim, você vai falar de radiação, não tem muito o que... Mas pode ser que tenha, né? Às vezes a gente está falando bobagem aqui. Pode ser que tenha esse tratado de radiologia clínica, né? Com todos esses elementos, né? Etiologia e manifestações, né? O quadro clínico, o diagnóstico, tratamento. Para todos esses elementos, pode ser que tenha, mas eu não conheço, né? E pode ser que tenha em outro idioma. Então, estão abertas as inscrições aí para quem quiser ser o escritor do século. Escrever esse tratado. Então, vamos lá. Não estou te ouvindo. Paula? Também não estou ouvindo, não. Professor, acho que está acontecendo alguma coisa. Pode ser sem ser eu projetar a tela? Pode. Ele tá caindo, né? Tava aparecendo a tela para vocês? Tava. Apareceu o mapa. Seu microfone estava mudo enquanto você estava compartilhando. Não, mas eu coloquei para não... Vou tentar mais uma vez. Tenta mais uma vez. O microfone dela desliga na hora que ela compartilha. Que coisa, gente. Não deu certo, né, professor? Não, pode falar. Tá. Então, depois eu mando o mapa. Então, eu coloquei intoxicação por materiais radioativos. Aí eu coloquei os Professora, mecanismos... alguém pode projetar também para ela ir olhando, né? Teve gente que postou lá a tutoria que ficou legal. Vai lá. Eu vi. Eu tô olhando o meu. Ah. É porque eu não consigo, tipo, compartilhar a tela e o microfone. Eu não sei o que aconteceu, mas tá. Eu coloquei o mecanismo de radiação. Eu coloquei que a radiação, ela compromete a função biológica, ionizando os átomos e rompendo as ligações químicas, ocorrendo a formação de radicais livres, altamente reativos, que lesa as paredes celulares, as organelas e o DNA. E as células elas são afetadas e morrem ou sofrem inibição da sua divisão. A radiação, ela induz uma resposta inflamatória, fracamente compreendida, e efeitos microvasculares após as doses moderadamente altas. Os efeitos da radiação são os determinísticos ou estocásticos. Os efeitos determinísticos, eles estão associados a uma dose limiar e geralmente ocorrem em um período de tempo agudo em 1 ano. E alguns exemplos... Deixa eu ter calma. E os efeitos estocásticos, eles não possuem limiar e é conhecido e pode ocorrer após um período de latência de anos. O grande exemplo é o câncer. Aí tá. Esse é o mecanismo de toxicidade. Mecanismo de toxicidade geral. Toxicidade geral, isso. Paula, olha só. Oi. Não sei se todos perceberam que, basicamente, você citou aí 3 principais processos de toxicidade pela radiação. Deu para vocês perceberem? Porque eles é que vão ser, de certa forma, destrinchados em cada um dos elementos.
essa questão aí dos radicais livres, que acabam afetando a membrana, não é? Sim. E também a questão de uma resposta imune, que até hoje, de certa forma, não está bem especificado como que é esse processo, né? Como que gera essa reação, né? Mas sabe que, claro, as células vão reagir. E esse efeito prolongado aí, que acaba resultando em câncer. Então, é legal essa introdução aí. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Atual da imagem da UC1, esses efeitos. Isso. Vocês viram isso na UC1? Esses efeitos? Então tá. Então vamos. Continuando. Eu queria chamar a atenção porque não é todos os dias que a gente vê alguém adoecido por radiação, mas ela está acontecendo aí o tempo inteiro. O planeta Terra é afetado por radiação o tempo inteiro. Tá, Ok, Paulo. daí eu coloquei também a apresentação clínica. Eu comecei introduzindo sobre a síndrome de radiação aguda, que ela consiste em um conjunto de sintomas e sinais indicativos de lesão sistêmica por radiação. E a síndrome de radiação aguda, ela possui 4 estágios. O primeiro estágio é o prodrômico, que ocorre de 0 a 48 horas, pode incluir náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia. Exposições graves estão associadas a diaforese, desorientação, febre, coma, choque e até o óbito. Já o estágio de latência, os sintomas vão melhorando e a duração desse estágio varia de horas a dias. Porém, pode ser menor ou ausente em caso de exposições maciças. Depois do estágio de latência, vem o estágio da doença manifesta, que ocorre de 1 a 60 dias e é caracterizado pelo envolvimento de múltiplos sistemas orgânicos, particularmente a supressão da medula óssea, que pode levar à sepse e ao óbito. E o último estágio é o estágio de recuperação. Ele pode ser acompanhado por perda de cabelo, queimaduras, desfigurantes e cicatrizes. É isso que eu coloquei, professora, da síndrome da radiação aguda. Se alguém quiser complementar. Se alguém quiser projetar também essas manifestações. Bom, eu vi lá que o pessoal postou e postou o material e ficou bem legal. Pode projetar. Eu queria só complementar um pouquinho. Quer projetar, Diogo? Na verdade, não, mas eu posso. Não sei vocês, mas a minha visual bagunçado. é importante. Bom, Obrigada, Paulo. eu acho importante a gente falar também sobre a diferença de contaminação e de radiação. A contaminação ocorre quando o material ele fica armazenado no corpo, seja na superfície ou no interior dele, e a pessoa se torna uma fonte de radiação. Ela começa a irradiar outras pessoas e corre o risco de passar esse material radioativo, por exemplo, se tiver na superfície do corpo, para um socorrista, por exemplo. Por isso que é tão importante as regras da ANR lá e também sobre as medidas que vão ser tomadas pelos socorristas na hora de ajudar. E tem as pessoas que ficam irradiadas pelo material, que elas não estão em contato direto com o material, elas foram somente expostas ao material em si, ou pessoas que estão contaminadas com esse material, e assim que elas se afastam da fonte ou do local que elas estavam, elas param de receber a radiação. No caso lá da história, né, do Césio 137, um dos indivíduos que tiveram contato com o Césio andou de ônibus. E por onde passou, deixou, né? Aí ele deixou o material e também irradiou pessoas, né? Isso. Deixou o material no ônibus. Exatamente.
É um perigo ambulante. Qualquer pessoa, né, que esteja. Por isso que determinadas cidades, quando acontecem, né, então lá, por exemplo, Chernobyl, a cidade toda, né, foi isolada num raio imenso de quilômetros. Sim. E aí eu queria, como a Paula já falou sobre grande parte dos sintomas, eu queria passar para o diagnóstico, que eu encontrei que ele é totalmente dependente da clínica e da história de exposição. E quanto à detecção dele, depende das circunstâncias. A presença de radionuclídeos poderá ser verificada por um ou mais dos recursos, que são os medidores de radiação com sondas alfa, ou tipo pancake, contadores de corpo inteiro, contadores de tórax e câmeras de medicina nuclear. Pode também ser feita com espécimes biológicos, com esfregaços da nasofaringe da ferida, escarro, vômito, toalhas, bandagem e artigos de vestuário, que podem ser coletados para análise e contagem de radionuclídeos. Com coleta da urina, para auxiliar na estimativa de dose, e níveis séricos do material radioativo em geral não se encontram disponíveis ou não são de utilidade clínica. Pode também verificar alterações cromossômicas nos linfócitos, que representam a indicação mais sensível de exposição até 10 rads, fragmentos de DNA, anéis gicêntricos e deleções poderão estar presentes. A exposição a 15 rads poderá causar oligospermia, observada inicialmente em cerca de 45 dias após a exposição. E tem outras análises laboratoriais, que é o hemograma, a cada 6 horas, eletrólitos, glicose, ureia, creatinina e exame de urina. Realizar contagem e tipagem de linfócitos para o antígeno leucocitário humano. Em caso de ser necessária, a realização posterior de transplante de medula óssea, porque acontece a depressão dessa medula óssea, que pode ser subclínica, e pode ser aparente no hemograma. E que eu encontrei de tratamento específico para o césio é o azul da Prússia, que é o hexociano ferrato férrico, que ele absorve o césio do sistema gastrointestinal, no caso de ingestão, e poderá também aumentar a eliminação. A carga de exposição estabelece a dose com baixas cargas de exposição, 500 miligramas. Aí eu não sei o que é isso, 6 vezes por dia. E diluído em 100 a 200 ml de água. Deixa eu dar zoom aqui. O que você está falando? O via oral ou milho equivalente? Via oral, Via oral? O iodo seria o iodeto de potássio. Ele dilui o iodo radioativo e bloqueia a captação de iodo pela tireoide. A dose para adulto seria 300 miligramas via oral, imediatamente seguidos por 130 miligramas via oral diariamente. O perclorato, que 200 miligramas, via oral também, seguidos de 100 miligramas a cada 5 horas, também é recomendado. E para o urânio, o bicarbonato de sódio forma um complexo carbonato com íon de uranila, que em seguida é eliminado pela urina. A dose de 100, eu não sei qual que é essa unidade. Milho equivalentes. Isso. Em 500 ml de D5W. Mas, por Não sei. infusão pega a caneta pra mim venosa lenta e rapidinho. constante. Caneta. E antiácidos contendo alumínio poderão auxiliar e prevenir a absorção de urânio. E tem a parte de notificação e de emergência, que aí entra o suporte, que ele é 24 horas e 7 dias por semana. Basta você entrar em caso de emergência e relatar que eles vão prover
suporte sobre o que fazer na hora e contatar a agência local e estadual responsável por segurança de radiação. Aí aquela parte que eu tinha dito sobre, dependendo dos riscos envolvidos para os socorristas, o tratamento de problemas médicos graves precede as preocupações radiológicas. Em caso de possibilidade de contaminação dos socorristas e do equipamento, deverão ser implementados protocolos apropriados de resposta à radiação, e os socorristas deverão usar roupas protetoras e respiradores. Se a exposição tivesse sido apenas à radiação eletromagnética, a vítima não está contaminando o ambiente e não oferece risco para outro indivíduo. E é necessário manter a via aérea aberta e fornecer ventilação quando necessário, tratar a convulsão caso elas ocorram, e substituir as perdas de fluidos oriundas da gastroenterite e com soluções cristalóides intravenosas. Tratar a leucopenias, infecções resultantes conforme necessário. E pacientes imunossuprimidos necessitarão de isolamento reverso e terapia apropriada com antibióticos de amplo espectro. Estimulantes de medula óssea poderão auxiliar alguns pacientes. E também tem alguns fármacos, além daqueles, que agentes quelantes ou fármacos bloqueadores pode ser útil em caso de ingestão e inalação de certos materiais radioativos biologicamente ativos. Quanto à parte de descontaminação, quanto a resíduos sólidos e também líquidos, a vítima deve se remover a vítima do local, remover todas as roupas contaminadas e lavar a vítima com água e sabão. Foi mais ou menos o que a gente mostra naquela série Chernobyl, não sei se alguém aqui assistiu, que eles fizeram no primeiro, se não foi no primeiro hospital que deu suporte, acho que foi em Pripyat, inclusive, que eles deixaram todas as roupas das pessoas que foram contaminadas no porão e lacraram o porão depois de terem terminado de fazer tudo. E aí lá é um dos locais com maior taxa de radiação, porque tem roupa contaminada acho que até hoje em dia tem resíduo lá. E todas as roupas, a água e o material de limpeza deverão ser conservados, avaliados em relação à radioatividade e descartados apropriadamente. Os socorristas deverão usar roupa protetora e equipamento respiratório para evitar contaminação. E no hospital devem ser tomadas medidas para prevenir a contaminação do ambiente e do pessoal envolvido. Induzir vômito ou realizar lavagem gástrica, se tiver sido ingerido material radioativo. Administrar carvão ativado, embora não tenha eficácia conhecida. E outros materiais absorventes também poderiam ser eficazes. Contatar o REACT e o Departamento Estadual de Saúde Radiológica para posteriores procedimentos. Em algumas posições poderão ser necessárias medidas especialmente agressivas, como lavagem pulmonar, em caso de inalação significativa de plutônio. E quanto à exposição à radiação magnética, o paciente não está radioativo e não representa ameaça de contaminação. Não será necessária descontaminação, uma vez que ele tenha sido afastado da fonte de exposição. E tentar forçar o aumento da diurese também, que é importante. Acho que é isso. Ok, Diogo. Obrigada aí, você deu um rasante, assim, uma visão geral, né, importante para a compreensão. E eu gostaria, então, que outros viessem fazendo detalhadamente, cada um, veja o que vocês encontraram. Teve gente aí que encontrou material, se quiser expor, porque foi garimpo, né? Foi garimpo para fazer isso aí. Eu procurei em todo canto, professor, eu só achei o geral também.
não consegui. Marius, eu só achei os antídotos que uso em cada um, mas o caso clínico mesmo eu usei geral também. É só os antídotos mesmo que eu achei também. Quem tiver aí, pode compartilhar. Alguém vai falar mais alguma coisa do objetivo? Acho que sim, né? Projeta aí, Luiz, Gustavo. Os antídotos são esses. No caso do céu, do César, costuma usar o azul da Prússia, igual o Diogo comentou, né? Tipo, a gente tem que tentar aumentar o maior tipo do tipo de excreção dessa pessoa. Então, no caso do César, usa o azul da Prússia para aumentar a eliminação pelo trato gastrointestinal. No caso do iodo, usa o iodeto de potássio para fazer com que a tireoide não absorva esse iodo, né? No caso contaminado. E no caso do urânio, usa o bicarbonato de sódio para aumentar a excreção urinária. Põe lá mais para cima um pouco, Luiz, por favor. Para cima? Isso. Para cima do quê? Da sua tutoria. Não sei se foi... Eu abri rapidamente, não sei se foi na sua... Estava preparado. Tratamento, diagnóstico... Mas eu mandei foi para a Lud, eu acho. Ah, então, acho que não foi... Não foi a sua que eu vi. Isso. Depois, no final, eu comento mais algumas coisas, ver se alguém não vai falar. Ah, então tá. Bom, então, o que a gente... O que a Gleide colocou aí? Paciente que faz cirurgia, tireoidectomia, realizar tratamento com iodo e requer internação. Ok, Gleide. Então, basicamente, se a gente fosse colocar de forma geral aí os sinais e sintomas que esses pacientes apresentam, o que a gente poderia enumerar? Tem náusea, vômito. Isso, Guilherme. Náusea e vômito, como qualquer outra reação, né? No caso, seja de virose ou uma infecção, né? Por vírus ou por bactéria. Essa reação do organismo, né? De tentar colocar para fora náusea e vômito. O que mais? Diarreia. Cólica abdominal. Náusea, vômito, diarreia, cólica abdominal. Os pilares de uma reação onde o organismo tenta colocar esse elemento agressor para fora, né? Então, de maneira geral, de maneira sistêmica, essas reações, mais alguma, além dessas gastrointestinais? Pode ter hemorragia também, se a radiação for atingir um limiar suficiente para destruir bastante células. Isso. Então, ali, segura, Guilherme. Então, veja bem, nós temos aí, então, reações inespecíficas. Será que, eu pergunto para vocês, será que no início dá para a pessoa saber, falar, fui afetada por uma radiação? Não. Só se ela tiver um histórico bem óbvio, que estava em algum lugar que tinha radiação, senão não tem como saber. Exatamente. Então, É porque não é a primeira coisa que você pensa, né, quando a pessoa tem esses sintomas, porque são sinais clínicos comuns de outros tipos de doenças. Exatamente. Então, lá na clínica, principalmente a minha vivência de atenção primária, né, a vivência de trabalhar em emergência no hospital foi nos primeiros anos, já tem bastante tempo, mas a gente nunca passava pela cabeça de ter sido alguma radiação. Então, porque são esses sinais que acontecem com qualquer outra situação, né? E não adianta avaliar níveis séricos que você não vai encontrar esse elemento lá na corrente sanguínea, que você vai ver, você não vai encontrar um micro-organismo lá, você vai ver de hemograma depois, que é o arroz com feijão, né, da unidade. No hemograma você vai identificar a alteração, né, de contágio, mas basicamente você não consegue identificar isso de maneira tão simples, né? E aí, então, daí a importância de fazer uma anamnese adequada, com paciência, com tempo, para associar esse histórico aí a esses sinais e sintomas. Então,
de sintomas imediatos de atuação na emergência, muito difícil saber, né? Então, tem que realmente averiguar e investigar. Bom, sinais e sintomas, ok. Então, vamos supor que você desconfie, então, de uma intoxicação, né, de uma contaminação radiológica. E aí? Como que você vai diagnosticar? O mais importante é a história. Tem que ter algum elemento ali que faça pensar nisso para direcionar o resto. Ok. Quais exames você pode fazer? Os meninos falaram aí. O único que eu achei laboratorial foi a contagem de linfócitos, para determinar qual foi a intensidade da exposição. Quanto menor o número de linfócitos, mais exposto o paciente foi. Eu vi também que a PCR ela aumenta de acordo com a dose de radiação, né? Não é nada específico, mas se você tiver um indício que é radiação, né? Você vai vendo lá a PCR, ela se for uma radiação muito alta, ela vai dar muito alterada, né? A interleucina 6 também aumenta. Não tem nada específico, né? Só conta muito a história mesmo. Acho que o Isso. único, assim, um pouquinho mais específico é aquele contador mesmo, né, para medir a radiação. Mas aí eu não sei, tipo, se a quantidade já é suficiente para ser detectada. Então. Isso. Então, vamos separar. Radiação, se for imediata, será que lá na unidade básica ou na emergência vai ter um dosímetro? Provavelmente não. Acredito que não. Então, o que se faz é acionar o CNEM, né, acionar as distritais, e as regionais ou as distritais da CNEM, com a sua desconfiança, para que eles façam essa avaliação. Aí vem, avalia, aí vem vestidos assim, né, protegidos, com os EPIs adequados, tá, então vamos avaliar. Mas aí é um escândalo, né? Um escândalo que deve ser feito, né? Que deve ser feito porque vocês estão lembrados que esse indivíduo, o local onde ele está, então, dependendo do tipo de radiação que ele recebeu, essa radiação ela está nas roupas, ela está no corpo, então, por onde ele passa, por onde esse paciente passa, todas aquelas pessoas que estão ali próximas podem ser contaminadas, né? Então, é uma cena diferente, mas que a gente precisa ter coragem de acionar para fazer um diagnóstico adequado. E aí eles assumem, né? Aí você fica lá e eles assumem, eles é quem vão fazer, quem vão determinar direitinho. Aí chega, identifica, né, para verificar o nível de radiação. É claro que dentro desses princípios de radicais livres, né, de alteração de membrana, de morte celular, vai ter um processo infeccioso, e então é claro que as interleucinas, como o Yuri lembrou, elas serão ativadas, e aí você vai conseguir, pela PCR, identificar um processo inflamatório. Bom, diagnosticou. E agora? Dá para saber com esse diagnóstico se foi por césio, se foi por iodo, qual foi o elemento radiativo? Não dá, né? Mas e aí você vai tratar? Que tipo de tratamento você poderia possibilitar para esse paciente? Eu pensaria em suporte e a questão dos antídotos, né? Só que o problema é que não sabe qual que é o... Manutenção de sinais vitais. A partir de então, do diagnóstico, você vai ver em algo mais específico, né? Se precisar transplante de medula também. Mas E se não tiver sido feito ainda, professora, tem a descontaminação também, se o paciente estiver contaminado ainda. Isso. Vamos separar, então, entre um atendimento imediato e um atendimento mais tardio? Imediatamente. Imediatamente. Qual seria a primeira coisa a ser feita?
tentar descontaminar, né? Isso. Eu vi que boa parte da radiação, na maioria das vezes, fica na roupa, né? Então, tira a roupa. Isso, exatamente. Retirar o elemento agressor, né? Então, essa questão da descontaminação. O profissional de saúde que vai ajudar nessa descontaminação, ele precisa estar com os EPIs adequados. Tá. Feita a descontaminação, ok, esse paciente vai ter ali, provavelmente não vai manifestar imediatamente, em algumas situações sim, né? No caso do Césio, ele é imediato, mas, claro, que você vai tentar ali tratar os sinais e sintomas, mas existem alguns antídotos que podem ajudar. A ciência não sabe exatamente como eles agem, mas eles podem ajudar. Esses antídotos foram citados aí. Aquele hábito de antigamente, de quando gente de fazenda mexia jogava agrotóxico ali na lavoura, depois ia lá e mastigava um carvão, né? Tudo bem que fazia isso, mas sem saber exatamente, né? Mastigar o próprio carvão dali. Mas o uso do carvão ativado, ele tem lá seus efeitos, né? O que mais? Carvão ativado e o que mais? Nós temos radicais livres aí. O que a gente pode fazer quando há muitos radicais livres? Bicarbonato, gente. Vai acontecer uma ligação, né? Uma ligação iônica ali, então você consegue, fazendo essa administração dessas substâncias, você consegue fazer uma ligação adequada para que esse hidrogênio se ligue e haja uma redução desses radicais livres. Com isso, você reduz a lesão celular. E havendo câncer, tratamento, né? Porque, na verdade, a questão da medula, da lesão de medula óssea, é complexa, né? E principalmente para pacientes que fazem, o próprio tratamento para o câncer também envolve esse bombardeio, e aí aos poucos, com o câncer diminuindo, retorna-se o paciente. Muito bem. Luiz Felipe. Sim. Então, acho que a gente completou os 3 objetivos, né? 2, 3 e 4. Alguém quer falar mais alguma coisa ou não? Maris, eu vou falar só um negócio aqui rapidão. Só para mostrar uma imagem. Essa questão da fisiopatologia e tal, o que acontece é mais ou menos isso daqui. Em questão de lesão de citoplasma e de membrana plasmática, né? A radiação vem aqui, altera carboidrato, proteína, lipídio, que são os componentes de membrana, e aí forma peróxidos lipídicos e aí altera a propriedade geral de membrana. Então, primeiro altera potencial, então a gente sabe que o potencial é super importante, então quando isso altera, muda tipo, o corpo inteiro. Tem mudança de permeabilidade, então diminui a fluidez da membrana e escoa alguns íons. Então tem todo um desequilíbrio hidroeletrolítico, inativação de substâncias receptores ligadas à membrana, então diminui a integralidade da membrana e acaba tendo esse aumento enzimático e acaba tendo lise. Aí, no caso, os mecanismos, só para os meninos já comentaram, mas para deixar aqui esquemático, tem mecanismo direto, então os radicais livres, né, e tem mecanismo direto, então a própria radiação aqui batendo no DNA e lesando. Aí tem 3 caminhos principais, ou a célula ela consegue se reparar e a célula fica normal, tranquila, segue a vida dela, ou ela pode ter o DNA lesado e não conseguir reparar ou ter um reparo errado. Então, tudo isso vai ter um DNA no final mutado e aí pode seguir 2 caminhos. Ou a célula morre por apoptose, se for uma quantidade pequena de célula, ideal seria isso, ou a célula ela vai ser mutada e vai continuar a vida dela como se nada tivesse acontecido. E aí, se for uma célula somática,
vai ser uma coisa, se for célula germinativa vai ser outra. No caso da somática, se for no caso o efeito determinista, aí vai depender da questão da dose, né, que a Paula tinha comentado. Pode dar catarata, malformações ou a síndrome de radiação, que os meninos bem comentaram. Isso aqui relacionado a efeito determinístico. E efeito estocástico pode ter diminuição da longevidade, então a pessoa vai ver menos, envelhecimento, indução de câncer também, e também a questão de transmissibilidade aqui de doença hereditária. Aí essa questão da dose, só para mostrar um gráfico que ilustra, essa questão de estocástico determinístico, estocástico independente da quantidade inicial que você pegar, você já vai ter algum dano ali, né? Então, do zero até o infinito que você pegar. No caso do determinístico, é a partir de um ponto aqui. Então, antes disso, você não vai ter dano visível ali na célula, mas a partir daqui ele vira um estocástico de novo, né? Vai depender da dose. E aí, essa questão da dose seria... Depende do que você for pegar. Eu não vou entrar em cada um, mas aí, por exemplo, no homem pode ter uma esterilidade temporária, pode ter permanente. Na mulher tem doses que já leva esterilidade imediata, tem as doses para catarata, tem a dose para eritema na pele, ou própria necrose, se for mais alta. E também a questão de sangue, retardo mental, então tudo isso depende da dose. Era só isso. Muito bem explicado, Luiz. Essas lesões aí de pele tem como tratar posteriormente. Catarata, né, complicado também, né, existe tratamento, ok, mas isso é complicado. Mas você chamou a atenção aí para a questão do dano celular, né, do dano de núcleo, de DNA. Talvez isso explique a questão da baixa produção de espermatozoides, né? Então, existe um estudo sobre as gerações, né? A quantidade de filhos de pessoas que trabalham com radiações ionizantes, né? E que, vez ou outra, um ou outro tem algum filho com um problema, né? E às vezes acontece aborto ou natimorto. E aí a gente pergunta, a gente lança no ar, por que ainda assim se utiliza a questão do raio-x, da tomografia computadorizada, da mamografia, por que ainda, além dos riscos de acidentes, né? Agora não estamos falando mais dos acidentes com essas radiações, mas estamos falando aqui dos exames, né? Que acho que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de começar a falar, por que a gente ainda, a Iglesias já colocou aí, né? Por causa do benefício, por que a gente ainda utiliza? O que mudou de discurso nos últimos anos a respeito da utilização? Essa célula é lesionada, mas essa célula recupera, né? Há uma micro lesão, mas essa célula se recupera. Então, mais alguém quer contribuir com esses objetivos? Professora, também essa questão, primeiro que o número como é que fala, de erro, né, ali no processo, por exemplo, de um raio-x, algum problema de máquina, isso é muito raro, e a quantidade de pessoas, por exemplo, que um raio-x com tomografia, enfim, consegue curar, por exemplo, de um câncer, é muito grande, então, assim, Deus me livre, mas digamos que tem um acidente e mate um número X de pessoas, o número de X de pessoas que o raio-x, que a tomografia, enfim, conseguiu salvar é muito grande. Então, assim, é questão de efeito-benefício, igual a Iglesias comentou no chat, tem os benefícios que eu e a Natália vai comentar depois. É tudo uma questão de balanço, né? Isso, E balanço. é muito raro acontecer alguma contaminação e tal. Mas o que existe às vezes é um exagero, né? Entre 2000 e 2010, houve um bombardeio midiático para que as pessoas fizessem diversos exames, né? A questão do check-up todo ano, a cultura do check-up todo ano é um check-up importante para consulta clínica, para alguns exames, mas jamais para raio-x ou tomo, né? Jamais para esses exames que vão envolver radiação, né? E também, a de coleta também, né? Eles estão implicando, então, aí com o Papa Nicolau, para esse excesso de coleta de tecido, né? Mas, bom, vamos lá, vamos focar.
Luiz e Felipe? Então a gente pode falar agora do objetivo 5, que é abordar as importâncias da radiação na medicina, a aplicabilidade e os principais exames. Eu vou começar falando e depois o Luiz dá continuidade, mas de início a importância que a gente tem da radiação na medicina em relação à vantagem é a obtenção de imagens, né, internas do organismo sem ser necessário uma cirurgia exploratória, e também o monitoramento e o tratamento de várias doenças de forma não invasiva. E a principal desvantagem relacionada também ao risco é o efeito cumulativo da radiação, que já foi citado, que após longos períodos de exposição, a radiação ionizante ela pode alterar o DNA das células e vai aumentando o risco de desenvolver doenças como o câncer. E aí, em relação aos principais exames que a gente tem, eu vou começar falando da radiografia, que utiliza raio-x, é um exame muito comum, e uma das principais limitações da radiografia é que tem a captação apenas em 2 dimensões, e então, por causa dessas 2 dimensões, vai mostrar estruturas anatômicas sobrepostas. E mesmo assim, o teste ele continua sendo muito útil para os diagnósticos simples, principalmente quando envolve tecidos que são mais densos, porque esses tecidos mais densos, eles absorvem mais radiação, como é o caso dos ossos, né, para investigar fraturas. Agora eu vou falar da tomografia. Em relação à tomografia, é um exame não invasivo de diagnóstico, com imagens também geradas por radiação, e aí essas imagens são produzidas por um computador e vai permitir a visualização de órgãos, estruturas, tecidos, de forma mais detalhada do que a radiografia comum. Também utiliza raio-x. O aparelho utilizado é o tomógrafo, que ele possui um tubo que vai girar em 360 graus em torno do paciente, e isso vai permitir a coleta de imagens em cortes de uma mesma estrutura anatômica. E aí esses registros, eles podem ser sobrepostos e formar até mesmo uma imagem em 3D. A tomografia ela pode focalizar uma parte específica do corpo, que, né, deve ser investigada, cérebro, ossos, fígado, e também é muito importante na detecção de problemas graves, como acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, edema. Não é um exame de rotina, como às vezes a gente vê, né, a radiografia, ela é solicitada mesmo dependendo do caso, então é caso a caso, conforme o histórico e as necessidades de cada paciente. E aí, se o médico identificar sinais de alguma patologia, ele pode solicitar o exame para investigar melhor. E também tem a opção de usar com contraste. Em relação à ressonância magnética, o equipamento utilizado na ressonância é um campo magnético e ondas de rádio para gerar uma imagem de alta resolução. Então, a gente não vai usar a radiação ionizante. E a ressonância ela é principalmente eficaz para visualizar partes moles e áreas como articulações. Continuando aqui, a gente vai ter outros exames também que a radiação vai conseguir auxiliar, né, que é a questão da cintilografia. Então, usa muito para exame de coração e tudo mais. Você acaba vendo muita patologia relacionada a esse órgão, e é um dos principais exames da medicina nuclear, que eu vou voltar depois de comentar sobre isso. A gente também vai ter a mamografia, que é bem importante para a detecção de alguns tumores e, enfim, rastreamento de câncer no geral. E é basicamente a radiografia para mama, né? E aí, em relação à medicina nuclear, é um ramo muito está sendo bem estudado ultimamente e precisa ser dominado pelos profissionais de saúde e tudo mais, principalmente para tranquilizar o paciente, para mostrar quais são os benefícios dessa radiação e que isso vai melhorar o bem-estar dele, né? E aí os efeitos vai depender do tipo de radiação, tempo, intensidade e exposição. Então, assim, a gente precisa de fazer isso, mas precisa levar em conta a questão da segurança, que é os últimos objetivos, mas pensar em tempo, a distância, a blindagem, tudo mais, a sala que é feito os exames, são todas preparadas para isso, tudo mais. E a medicina nuclear, ela basicamente vai usar esses materiais radioativos para fim ou diagnóstico ou terapêutico. No caso de diagnóstico, por exemplo, é isso que a gente comentou, né? Então, raio-x, mamografia, cintilografia e tudo mais. E aí, por exemplo, aqui tem alguns outros exames, mas eu não vou só citar mesmo,
Por exemplo, na parte de sistema nervoso central, por exemplo, pode fazer cintilografia de perfusão cerebral para detectar AVC, por exemplo. Endocrinologia para ver questão de tireoide ou paratireoide. Na pneumo, questão de para ver a perfusão e ventilação do pulmão, aí usa o Tecnésio 99M, que eu vou comentar depois. Na cardiologia nuclear, na cardio também usa, na nefro também usa muito para ver a questão de funcionamento do rim, então cintilografia, né, para ver o que está acontecendo ali dentro. Na parte osteoarticular também usa cintilografia. Então, assim, a cintilografia é tudo, né, na medicina. Na parte oncológica também. E aí os radioisótopos que costumam ter aplicabilidade na medicina é o iodo 131, como forma radioterápica, então vai fazer radioterapia ali na tireoide, o cobalto 60 na radioterapia, mas principalmente ali na pele, então em caso de melanoma, o césio 137 na radioterapia também, Tecnésio 99 na cintilografia, que eu comentei, aqui principalmente de cérebro, pulmão, fígado e baço, o flúor 18 na detecção de célula de alta taxa metabólica, o talho na questão de artéria ali, principalmente do coração, né, coronarianas e tal. O galho é a questão também de tanto diagnóstico quanto avaliar, né, como é que está a evolução ali de um tumor. O Samário 153 também, ele é paliativo para dor e metástase ósseas. Então, para você obter imagem, você costuma liberar alguma substância que... Aliás, você usa alguma substância que libera onda gama, e no caso, para tratar, seria a própria alfa e beta mesmo, para eliminar algum câncer ou alguma coisa do tipo. No caso de tratamento, a gente usa a radioterapia externa, que é a radioterapia que a gente costuma ver, né? Então, aquela onda vai ser emitida e vai tentar diminuir ou, enfim, parar aquele tumor. Tem a bracterapia, que a gente já tinha comentado na abertura, que seria uma radioterapia só que interna. É como se fosse, tipo, introduzido, então a rádio vai de fora para dentro e a brac vai meio que de dentro para fora. Eu acho que é isso. Então, radiofármacos vão ser esses radionuclídeos, só que eles vão estar junto com algum vetor fisiológico, que quando você aplica no organismo da pessoa, por exemplo, esse vetor fisiológico, aí, por exemplo, tem fixação ali no coração. Aí ele vai para o coração, só que junto com ele vai levar alguma outra substância, no caso radioativa, só que no caso aqui medicinal. Se alguém tiver alguma coisa para complementar. Obrigada, Natália. Obrigada, Luiz. E aí? Bom, gente, alguém mais tem algo para complementar? Tem muita gente aí que pode complementar. Maria? Meu objetivo é agora, posso falar? Ah, tá. Ah, peraí. Então, segura aí, Maria. Natasha, Marcelo, Guilherme. Ai, não vi a Fernanda. Ai, Oi. as meninas estão apresentando, né? Bruna, cadê Bruna? Elas não puderam vir hoje, não. A Bruna, acho que... Eu esqueci. Tenho até que marcar aqui que elas estão apresentando lá o trabalho hoje. Vocês não vão apresentar? A gente já... O nosso foi 4. Verdade. Eles pegam um pinesse a mais que a gente. Verdade. Bom, alguém mais, então, gostaria de complementar nesse uso aí da medicina nuclear? Então, o que a gente entende? A gente entende que há os benefícios, né? Mesmo porque se você identifica precocemente um tumor ou identifica adequadamente a localização de um aneurisma ou de uma obstrução de aorta, enfim, se você identifica precocemente um processo patológico, você consegue tratar de forma mais adequada. Então, termina que você coloca na balança, né, como a gente estava falando, os riscos e os benefícios. É claro que um bombardeio desses raios, ele vai causar algum tipo de lesão celular, mas mínima em relação a o que um problema maior de saúde poderia causar. Então,
partindo desse princípio. O que a gente evita, então, é o exagero, é o excesso, né? Às vezes o paciente chega com uma tosse, aí se ele não sai do consultório médico, ele fala assim, o médico não pediu nenhuma chapa. Não sei se vocês já ouviram o paciente falar desse jeito, né? Eu vou ali tirar uma chapa. Não é assim, né? Então, não pode ser de forma negligente. Então, visto isso, né, a questão dos riscos e dos benefícios para um diagnóstico precoce, para um diagnóstico adequado, né, para a identificação exata de onde está realmente o problema, essa utilização de radioterapia, BRAC, né, então, para fins medicinais, tem a ver também com essa questão desse bombardeio medular ou até mesmo do tumor, para que tenha esse efeito de tratamento. Claro que existe todo um processo, um cuidado no manuseio, né, desses fármacos. Eles precisam ser produzidos lá em nível de indústria, eles são produzidos em alas separadas, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar ali a Ikego, né, e ver a produção de fármacos lá onde acontece, mas é feito em uma ala separada, com todos os equipamentos de proteção individual, isolamento adequado, ok? O resíduo, ele é tratado antes de ser levado para o esgoto, e nas instituições hospitalares, né, nas redes, na farmácia hospitalar, então, isso, os frascos, né, que são colocados, as ampolas e os líquidos que são colocados para administração nos pacientes, eles são preparados ali em uma capela de fluxo laminar, né, com os EPIs adequados, com os equipos adequados, para que para que não haja nenhum acidente e para que o trabalhador também esteja protegido e o próprio paciente. Então, dá para a gente concluir que há os benefícios, né, mas que é preciso ter todo o cuidado, toda uma cautela para que não haja nenhum prejuízo, nem para o paciente e nem para o trabalhador, né? E mesmo aquele paciente, o paciente em situação oncológica, né, adoecido por algum câncer, quando ele passa por esse tratamento, né, que vai gerar ali a queda capilar, náuseas, vômitos, os pacientes queixam muito de náuseas e vômitos quando estão em tratamento, né, de radioterapia, quimioterapia. Mesmo assim, ainda se considera como efetivo esse tipo de tratamento, né, para regressão de tumores, de forma que o paciente possa passar por esse período de intensa dificuldade, mas depois ele se recupera. Ok? Luiz. Tá. Continuando então para o próximo objetivo, o objetivo 6, que é discorrer sobre o plano de proteção radiológica ao trabalhador da NR32. Quem quiser falar aí. Eu vou tentar espelhar aqui. Eu tô espelhando para vocês? Ainda não. Você abriu, minimizou e clicou no compartilhar tela? E agora? Ainda não. Parece que eu botei foi para gravar. É porque eu tô pelo celular e fala tela, não sei o quê. Calma aí. Eu não tô... Alguém pode compartilhar a tela só desse objetivo? Que aí eu falo ele. Peraí, Maria, eu vou projetar para você, peraí. Tá, a senhora tem aí? Peraí que eu vou ter que ir lá.
Momento. Aqui. E agora, vocês estão conseguindo ver? Não. Ainda não. Cinco. E Maria. Vamos projetar. Objetivo 6. Maria. Aqui, né? Estão vendo? Ou ainda não? Tá, Sim, professor. tá carregando. Legal. Parece que ele fica um pouquinho mais lento, né? Quando projeta. Se quiser ir falando, Maria, pode? Posso. Eu vi que é conceitualmente pela resolução do CNE, que são também responsáveis pela aplicação da norma quaisquer pessoas físicas ou jurídicas para os quais o titular ou empregador tenha formalidade, delegado, responsabilidades específicas. É obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o plano de proteção radiológica, que é o PPR, que é aprovado pelo CNEN e pelo Serviço de Radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária. A NR3, a NR32, observa-se ser pela importância da proteção radiológica nos setores de radiodiagnóstico, aprovar e estabelecer as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiologista médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnóstico deste memorial descritivo que visa desenvolver as formas adequadas do controle do risco físico à radiação ionizante, tanto para fins ocupacionais como para minimizar a dose no paciente e que exige um plano de proteção radiológica, né? A obrigatoriedade de manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalhador, que faz o PPR, aprovado pela CNEN, e os serviços de radiografia. Calma aí, deixa eu ver agora. Aí nesse plano de... Aí no objetivo eu coloquei o plano de proteção radiológica, que é obrigatório mantê-lo saudável e substituído eventual como membros efetivos da equipe de serviço, fazer parte do PPRA, do estabelecimento local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho, que é o que eu já falei. Aí tem o que fala da proteção radiológica, que está dentro do prazo de vigência, identificar o profissional responsável, ser considerado... Poxa, fechou aqui. Ser considerado na elaboração... Ser considerado na elaboração e implementação do PCMSO, ser apresentado na CIPA, quando existente na empresa, sendo sua cópia anexa às datas dessa comissão, o trabalhador que realize atividades em áreas onde existem fontes de radiações ionizantes deve permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho, estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica, o uso de EPIs adequados, estar sob monitorização individual da dose de radiação ionizante, nos quais em exposição seja ocupacional. Maria, sim, agora senhora. Olha só, o item A, né? Permanecer nessas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento. Imagine um hospital de urgências, por exemplo, que atende centenas de pessoas com acidentes. Pois é, só que eu vi que o pessoal que trabalha, eles fazem tipo que um revezamento.
tipo, tal radiologista trabalha tantas horas por dia, justamente por conta da exposição à radiação. Isso. Aí eles vão revezando entre eles, entre médicos radiologistas. Um radiologista nunca fica muito tempo na sala. Isso. E eles se aposentam com menor tempo. Isso. 25 anos, se não me engano. A maioria 30, esses 25. E A professora... existe um adicional de insalubridade além dos outros que já se recebe. Uhum. Desculpa, você estava falando? Não, tô dizendo que a professora Carla, ela, no primeiro período, ela explica muito bem em relação a isso, essa exposição à radiação. Ah, que ótimo. Quer que Se sobe? alguém quiser complementar. Não, é isso mesmo. Pode continuar, essa parte aqui também é importante. Aí toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada nas atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação. Toda instalação radiativa deve dispor de monitorização individual e diárias. Os dosímetros individuais devem ser obtidos, calibrados e avaliados exclusivamente em laboratórios de monitorização individual acreditadas pelo CNEN. A monitorização individual externa de corpo inteiro ou de extremidades deve ser feita através da dosimetria com periodicidade mensal e levando-se em conta com a natureza e intensidade das exposições normais e potenciais previstas. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo de 24 horas. Após a ocorrência ou suspeita, a exposição acidental e fontes seladas devem ser adotados procedimentos adicionais de monitorização individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética e o critério médico. Após a ocorrência ou suspeita de acidentes com fontes não seladas, sujeitos à exposição externa ou com contaminação interna, devem ser adotados procedimentos adicionais de monitorização individual, avaliação clínica e a realização de exames complementares, incluindo a dosimetria citogenética e a análise in vitro e in vitro a critério médico. Professora, vale lembrar que tem uma notificação compulsória em relação a essa radiação. Eu só não sei exatamente como que faz. Eu só não lembro, não li aprofundadamente sobre isso, mas eu vi que tem uma notificação compulsória sobre isso. Cabe ao médico notificar. E tem que preencher um formulário separado. Uhum. Aí deve ser elaborado e implementado um programa de monitorização de período nas áreas constantes do plano de proteção radiológica para todas as áreas de instalação radioativa. Aí cabe ao empregador implementar medidas de proteção coletiva relacionadas aos riscos radiológicos, manter o profissional habilitado responsável pela proteção radiológica em cada área específica, com vinculação formal com o estabelecimento, promover capacitação em proteção radiológica inicialmente e de forma continuada para os trabalhadores ocupacionalmente e para ocupacionalmente expostos às radiações ionizantes, manter no registro individual do trabalhador as capacitações ministradas, fornecer ao trabalhador por escrito e mediante recibo instruções relativas aos riscos radiológicos e procedimentos de proteção radiológica adotados na instalação radioativa e da ciência dos resultados das doses referentes à exposição de rotina, acidentes e de emergências, por escrito e mediante a recibo, a cada trabalhador e ao médico coordenar do PCMSO ou médico encarregado dos exames previstos na NR 07. Bom, vocês viram, né, conforme a Maria explicou aí, que não é exatamente algo tão econômico manter um serviço, né, de radiologia dentro da instituição.
e são precisos vários cuidados. Mas basicamente é isso mesmo. O médico responsável pelo PCMSO, normalmente ele costuma ter mais informações a respeito das questões dos acidentes, né? Alguns até compram o dosímetro e andam com ele fixado no bolso, né? Como o radiologista também. Mas basicamente é isso. Obrigada, Maria. Luiz? Alguém tem alguma coisa para complementar? Alguma coisa a mais, Mari, que você quer falar? Ou pode ir A NR é bem clara, né? É isso e pronto, acabou. Acabou. É uma ordem. Siga e pronto. Não seguiu, Anvisa, né? Não tem muita... Eles não querem saber de questões econômicas. Não tinha dinheiro para comprar isso. Não interessa, vai fechar, né? Ela é bem clara. Tá bom, então acho que a gente pode ir para o próximo objetivo, que é o objetivo 7. Pesquisar sobre os tipos de descarte dos rejeitos radioativos, conforme o CNEM 167/2014. Quem quiser compartilhar Vou interromper aí. aqui. Eu posso compartilhar esse objetivo. Tá bom, então. Tá dando para ver? Tá sim, Soraya. Tá. Tá, então o objetivo 7 é pesquisar sobre os tipos de descartes dos rejeitos radioativos, conforme o CNEM 167 de 2014. A norma CNEM número 8.01, ela estabelece critérios sobre a segurança e proteção radiológica, sobre a gerência de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação. Essa norma ela foi aprovada pelo CNEM e expresso na resolução CNEM número 167, que foi publicada dia 30 de abril de 2014. Aí, sobre a aplicação dessa norma, aplica-se apenas a rejeitos radioativos da classe 1 e da classe 2, acondicionados em embalagens, e essa norma não está sujeita a rejeitos de classe 0 e nem de classe 2.2 e nem 2.3 e nem dos rejeitos de classe 3. Aí agora vai falar sobre a classificação desses rejeitos, né? Eles são classificados em classe 0, que é rejeitos isentos, que são aqueles rejeitos que contêm radionuclídeos com valor de atividade inferior ou igual ao nível de dispensa, que está estabelecido numa tabela, lá nessa resolução. Aí lá tem todos os elementos e a quantidade de nível de dispensa que está em becquerel por metro cúbico, que é a unidade de medida do Sistema Internacional para a atividade desses radionuclídeos. Aí tem a classe 1, que é rejeitos de meia-vida muito curta, que são rejeitos com meia-vida inferior ou igual a 100 dias, com níveis de atividade superior aos respectivos níveis de dispensa. Aí tem o da classe 2, que são rejeitos de baixo e médio níveis de radiação, que tem a meia-vida superior a 100 dias, né, que é o da classe 1, e níveis de atividade superior também aos níveis de dispensa estabelecidos, e uma potência térmica inferior a 2 kW por metro cúbico. Aí tem o classe 2.1, que é meia-vida curta, classe 2.2, que é rejeitos contendo radionuclídeos naturais, que é de extração de exploração de petróleo, contendo urânio e tório em concentração de atividade acima dos níveis de dispensa. Aí tem o classe 2.3, 2.4, que também são rejeitos de meia-vida longa, que não está enquadrado nas classes de 2.2 e 2.3, e o classe 3, que são rejeitos de alto nível de radiação, que tem potência térmica superior a 2 kW por metro cúbico e a concentração de radionuclídeos de meia-vida longa que excede a limitação. Aí, sobre os requisitos gerais, toda instalação radiativa deve dispor de um plano de gerência de rejeitos radioativos
e esse plano ele deve estar em conformidade com o roteiro apresentado nessa resolução, que é um roteiro desse plano. Os rejeitos radioativos, eles devem ser segregados de outros materiais, e eles devem... Soraya, Oi. Esse artigo 4º aí, ele lembra que nesse ambiente, né, de trabalho, de radiação, as duas normas se completam. Então, tem que seguir as duas. Não basta seguir aquele item da NR32, tem que seguir essa aí também. Tá? Sim. E os rejeitos, eles devem ser submetidos, né, à segregação, eles devem ser acondicionados em embalagens que atendam aos requisitos até que possam ser eliminados de acordo com os níveis de dispensa estabelecidos nessa norma. Os níveis de dispensa dessa norma não se aplicam a efluentes de instalações nucleares e efluentes de instalações minero-industriais, sendo sujeitos a normas específicas da CNEM. Deve ser assegurada a minimização do volume e da atividade dos rejeitos radioativos que são gerados. O local de armazenamento inicial deve ser incluído no projeto da instalação. E após a sua segregação e o acondicionamento nessas embalagens adequadas, os rejeitos eles devem ser identificados conforme a ficha apresentada no anexo 4, e devem ser classificados também como aquela classificação, classe 0, 1, 2, e essa é a ficha que deve ser preenchida com o nome da instalação, o supervisor, a identificação do rejeito, a quantidade em metro cúbico, o quilo e outras informações. Os rejeitos a serem dispensados, eles devem ser registrados também, conforme esse anexo, que mostra o controle, né, desses rejeitos, a data, o isótopo presente, a atividade que ele apresenta. Sobre a segregação, ela deve ser realizada no mesmo local em que foram gerados, ou em ambiente apropriado, levando em conta as características do rejeito, estado físico, meia-vida, se são compactáveis ou não compactáveis, orgânicos ou inorgânicos, biológicos ou outras características perigosas. Das embalagens e volumes, as embalagens de rejeitos não isentos, eles devem portar o símbolo internacional da presença de radiação fixado de forma clara e visível. Eles devem ser adequadas às características físicas, as embalagens utilizadas devem ser adequadas às características físicas, químicas, biológicas e radiológicas dos rejeitos, devem ter suas condições de integridade asseguradas e, quando necessário, devem ser substituídas, não devem apresentar contaminação superficial externa, devem possuir vedação adequada para evitar perda do seu conteúdo, devem apresentar fichas de identificação fixadas externamente da embalagem, informando o seu número de registro e a taxa de dose na superfície, e também acompanhada da ficha com as informações. Soraya, isso não está aí e nem está lá na NR32, mas se convencionou com o tempo. E o manipulador, ele utiliza duas luvas. A primeira luva, ele organiza o material, depois ele retira essa luva, e essa luva é encaminhada também da mesma forma, para que ele não seja contaminado. E esse material, hoje em dia, a instituição, ela já consegue um pouco mais de alívio, não sendo ela a lidar com esse material. Hoje em dia existem empresas terceirizadas que fazem isso, né, que recolhem, você vai falar aí da questão do transporte, ok, destino, mas existem empresas terceirizadas, e aí que fazem esse serviço. Quando a Anvisa passa, ela não precisa verificar, observar nada. Isso é pago, né? Você paga para a empresa terceirizada fazer isso, ela te emite um certificado, né, de destinação desse material, tanto de material radioativo quanto de resíduo sólido, né? Então, hoje,
tá bem mais tranquilo para o hospital, né, para as clínicas lidarem com esse tipo de material por causa dessas terceirizadas. Então, a pessoa paga alguém para poder fazer isso. Menos Sim, isso. é bem complexo, né? É. Toda essa logística. É. Sobre o transporte, os veículos que são utilizados no transporte, eles devem ser providos de meios de fixação adequada para esses volumes, para evitar danos, né? Os veículos devem ser monitorados e, caso necessário, descontaminados. O transporte externo deve ser realizado em conformidade com a norma CNEM número 5.01. Aí, sobre o armazenamento inicial ou intermediário dos rejeitos da classe 1, deve conter com segurança os rejeitos até que possam ser eliminados, né, ou removidos para algum local determinado pela CNEM, garantir a proteção física dos rejeitos, evitando o acesso não autorizado, dispor de um controle de liberação do material radioativo para o meio ambiente, ter um sistema de monitoração da área, local cercado e sinalizado com acesso restrito de pessoal, né? Ter piso e paredes impermeáveis e de fácil descontaminação, apresentar delimitação clara das áreas supervisionadas e controladas, e, se necessário, locais reservados à monitoração e descontaminação individual. Dispor de meios para evitar descontaminação de rejeito biológico. Decomposição. Oi? Para evitar a decomposição, né, desses rejeitos. Isso. E também dispor de procedimento apropriado, sempre afixado na parede ou em lugares bem visíveis, para que os indivíduos que estão mexendo, né, com esses rejeitos sejam orientados sobre as ações de resposta de emergência e de outras instruções. Permitir a qualquer momento o acesso para inspeção visual e identificação dos volumes, dispor de meios para proteção e combate a incêndio e ter capacidade de armazenamento adequada para minimizar os acidentes. Os rejeitos radioativos armazenados para o decaimento, eles devem ser mantidos separados dos materiais que estão em uso, e eles devem ser mantidos separados também de outros produtos perigosos, como explosivos, inflamáveis, oxidantes e corrosivos. E o armazenamento dos rejeitos radioativos líquidos, eles devem ser feitos sobre uma bacia de contenção, bandeja ou recipiente ou material absorvente com a capacidade de conter ou absorver o dobro do volume do líquido que está presente na embalagem, se caso acontecer algum problema de vazamento, né? Sobre o tratamento, ele deve estar sujeito à aprovação prévia do CNEM, e sobre a dispensa para rejeitos, deve estar em conformidade com a legislação ambiental vigente. Sobre a dispensa dos rejeitos gasosos, também está sujeita à autorização da CNEM, e sobre a dispensa dos rejeitos líquidos, só pode ser realizada na rede de esgoto sanitário, e para isso está sujeita a alguns requisitos, como, por exemplo, ser solúvel ou fácil dispersão em água, e a quantidade de cada radionuclídeo liberada mensalmente pela instalação na rede de esgoto sanitário não deve exceder a quantidade que se fosse diluída no volume médio mensal de esgoto liberado pela instalação. A quantidade anual também total de radionuclídeos liberada na rede de esgoto sanitário não deve exceder os valores especificados nessa resolução. E também a eliminação da excreta de pacientes internados com doses de radiofármacos deve ser feita de acordo com a norma CNEM 3.05. Sobre a dispensa dos rejeitos sólidos, só pode ser realizada no sistema de coleta de resíduo urbano e deve ter sua atividade específica ou total limitada aos valores que estão estabelecidos nessa resolução para cada radionuclídeo. Os frascos e as seringas e outros recipientes que tenham contido líquido radioativo só podem ser dispensados no sistema de coleta de resíduo de serviço de saúde ou resíduo urbano após a remoção de qualquer líquido radioativo remanescente.
E para a dispensa de rejeitos sólidos no sistema de coleta de lixo urbano, deve ser considerado que 10% do conteúdo radioativo inicial ficam absorvidos nos materiais que tiveram contato com o líquido radioativo. E o símbolo internacional de radiação presente nesses rejeitos sólidos, eles devem ser retirados se caso a sua dispensa for feita no sistema de coleta de resíduo urbano. Da liberação de efluentes líquidos e gasosos de instalações nucleares e instalações minero-industriais no meio ambiente deve ser previamente autorizado pelo CNEM. E sobre a transferência de rejeitos radioativos. Toda exportação de rejeito radioativo só pode ser efetivada mediante autorização prévia da CNEM. É proibida a importação de rejeitos radioativos e a admissão temporária para fins de tratamento só é permitida mediante autorização do CNEM. E a transferência no país de rejeitos radioativos é permitida exclusivamente para locais que são determinados pela CNEM. Sobre os registros e inventários. Toda instalação deve manter um sistema atualizado de registro, abrangendo identificação do tipo de rejeito, sua origem, localização de embalagem e o que contém, a procedência e o destino, a data de ingresso no depósito, os radionuclídeos presentes em cada volume e a sua atividade total, a taxa de dose máxima em contato com a superfície, a data estimada para que se alcance o nível de dispensa e informações pertinentes à segurança. O registro ele sempre deve ser mantido atualizado e qualquer modificação deve ser claramente justificada e documentada. E esse registro deve estar disponível na instalação para avaliação durante inspeções da CNEM. Aí, sobre as disposições finais, é que o CNEM ele fiscalizará as instalações com o objetivo de verificar o cumprimento dessas normas, né, de segurança. E aqui só para mostrar o roteiro da elaboração do plano de gerência desses rejeitos radioativos, que é primeiro a descrição e a classificação dos rejeitos radioativos, depois o procedimento para coleta, segregação, acondicionamento e identificação dos rejeitos, armazenamento em depósito inicial, tratamento, dispensa de rejeitos e os registros e inventários. E é isso, se alguém quiser complementar alguma coisa. Obrigada, Soraya. Muito bem. Alguém mais, gente? Quer complementar? Quem não falou ainda, gostaria de contribuir? Acho que ninguém vai falar mais. Mari, você quer falar alguma coisa? Bom, a norma, ela é bem clara, né? Não há muito ali o que se discutir, né? Que foi explicada pela Soraya. Mas, basicamente, é seguir a norma. O que se faz em termos de rotina, para não esperar a supervisão do CNEM, se estabelece um mês no primeiro semestre e outro mês no segundo semestre, para deixar todos os relatórios prontos, né? Todas aquelas fichas, aqueles quadros, eles precisam ser preenchidos, não pode deixar para preencher no final do mês, eles precisam ser preenchidos diariamente, para que não tenha problema de registros. É aquela história, vou deixando para depois, até o dia que tem um problema, que tem um acidente, ou que tem uma queixa grave de algum paciente, ou então que aconteceu algum acidente, né, com material. Então, é aquela organização de sempre, a disciplina de sempre, para se seguir essas normas de forma adequada, né? Elas existem, não é para causar nenhum tipo de constrangimento ou terror. Essas normas existem
para a segurança dos pacientes, segurança do trabalhador, né? E a gente sabe que se dermos um 360 graus, tem algum aparelho radiológico por perto, né? Ou você fez um raio-x por causa de uma consulta, ou sei lá, um dentista, alguma coisa assim. Então, vira e mexe, nós estamos expostos, né? E a nossa própria rede de esgoto também está exposta e suscetível a esses elementos, né? Mesmo porque, nesse exato momento, milhares de pessoas estão passando por quimioterapia, por radioterapia, né? E essas excretas nas residências, elas são lançadas no esgoto. Enfim, vivemos num mundo radioativo, né? Então, todo cuidado é pouco para se evitar o excesso de exposição. Mas essa UC, ela realmente está bem voltada para essas questões de equilíbrio homem-ambiente, né? E de que maneira esse manejo inadequado pode causar danos e como evitar esses danos e, ocorrendo os danos, como saná-los, né? Como cuidar e como tratar dos pacientes caso aconteça algum dano. Então, basicamente é isso. Acabaram os objetivos, Luiz? Tem mais algum? Era só isso. Mais alguém gostaria de contribuir? Se não... Feedback. Pode passar para o feedback. Tá, então, acho que a grande maioria participou, tanto